doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, nós vamos esclarecer aqui muitas dúvidas, porque as pessoas confundem tudo, doutor. Às vezes não sabem direito o que é o marca-passo. Tem pessoas que pensam que, inclusive, o marca-passo é uma caixinha que você tem que carregar fora do corpo para o resto da vida. A gente já ouviu de tudo. Vamos explicar para o telespectador e para a telespectadora que nos acompanha no Brasil o que é exatamente o marca-passo? Sim. É até muito interessante estar podendo explicar isso, porque é uma dúvida muito corriqueira de todos os pacientes, né? O marca-passo nada mais é do que um aparelho que vai estimular o coração, fazendo ele ter uma frequência que ele já não estava conseguindo ter mais. Então, por alguma falha, por alguma doença, o coração começa a perder essa possibilidade de ter a sua contração e ter a frequência cardíaca. Tá. O próprio coração tem um marca-passo fisiológico que fica no átrio, que é uma das cavidades do coração, e do átrio ele joga como se fosse uma rede elétrica para todo o músculo cardíaco, podendo fazer a contração, primeiro dos átrios, depois dos ventrículos. Por conta de algumas doenças, a gente tem uma dificuldade na passagem desse sistema elétrico. Sei. Pode ser aí por um infarto que teve, ou por desgaste, pela idade, isso pode acontecer. E aí a gente tem necessidade de colocar um aparelho que substitua isso. Tá? E o marca-passo vem fazer isso. Lembrando que o marca-passo é um dispositivo implantável, então ele fica dentro do nosso corpo. E eu até trouxe para exemplificar alguns modelos de aparelhos aqui que a gente possa ver. São vários modelos que existem no mercado hoje. Tá. Esse daqui foi gentilmente cedido aqui pelo pessoal da Biotronic, que é uma das empresas que trabalham aqui no Brasil. Certo. Todos esses produtos são importados. Elas trouxeram aqui para a gente alguns modelos que a gente possa entender um pouco. Tá. Aquele menor, mais perto de você. Primeiro aqui, ó. Primeiro, esse é um marca-passo dupla câmara. Ou seja, ele vai com esse eletrodo que você está vendo aqui, e esse primeiro aqui, ó. Tá? Ele junto com o eletrodo, que é esse daqui, nós ligamos isso daqui, passamos lá no coração. Pode, fica à vontade. Pode, né? Pode manipular sem problema nenhum. Vou melhorar aqui para o Anderson pegar para a gente. Ó. Então, este aqui é com este aqui. Ó. Isso. Nós ligamos, passamos esse eletrodo, que é o nome desse fiozinho que você está vendo, pela veia e colocamos ele dentro do coração do paciente e ligamos depois com esse gerador. O gerador é que tem toda a programação, que tem todo o estímulo, de onde sai o estímulo e onde fica a bateria do marca-passo. Fica aqui nessa peça. Que é chamada de gerador. Qual que é a autonomia de uma bateria dessa, doutor? Mais ou menos? Mais ou menos aí, depende muito do uso. Quanto mais se utilizar, mais vai se gastar a bateria. Mas normalmente vai durar aí em torno, hoje em dia, de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos, quer dizer, é uma autonomia grande. Muito grande. E no caso, ele emite o quê? Como se fossem choques, é isso? Isso, na verdade é um estímulo elétrico mesmo. Ele faz a contração do coração a partir desse eletrodo que você está vendo. Ele fica encostado no coração, ele tem Qual que é a dispositivo parte dele? Isso. Para mostrar para a gente, qual a parte que fica no coração? Essa é a parte que fica no coração, tá? Essa pontinha. Essa pontinha, ela tem a capacidade de fazer o estímulo. Então, o estímulo corre por aqui e ele vai ser ligado, né? Se me permite? Claro. Vai ser ligado aqui. Então, ele é ligado aqui, ó. Entendi. Agora entendi. Né? Certo. Ele é ligado aí, essa outra parte Essa outra parte ela é colocada no coração. Ok. Tá? Esse implante, como ele é feito? Normalmente, ele é colocado na região subclave, ou seja, nessa região superior do tórax, tá? Embaixo aqui das nossas clavículas, tá bom? Então, ele vai ficar mais ou menos nessas posições, ou à direita ou à esquerda, tá bom? Dependendo de como o paciente tem esses acessos. Nós passamos por uma veia que passa aqui, esse eletrodo, pode ser por punção, pode ser por dissecção, nós vamos até o coração. E, com a ajuda de uma radioscopia, né? Então, com um raio-x, nós posicionamos no melhor ponto, ou seja, esse daqui, por exemplo, no ventrículo direito. Colocamos lá no ventrículo. Esse eletrodo, ele tem uma capacidade que ele é um eletrodo ativo, que nós chamamos. Ou seja, aqui nessa pontinha, ao girar aqui, ele sai uma pontinha que é muito pequena, não dá para ver muito bem. Ele vai sair uma pontinha como se fosse um saca-rolha, que gruda no coração. Entendi. Então, ele não sai. Ele não tem como se deslocar. Ele até tem, né? Mas assim, ele é muito menos do que ele fosse
negócio solto, né? Tá, Porque você viu que ele tem uma consistência meio mole, Sim, né? Então, inclusive, a gente usa um guia, né? Inclusive, esse daqui está com um guia, ó, que ele fica um pouquinho mais duro. Você vai ver que ele tem uma consistência um pouco melhor. Deixa eu ver. Tá vendo? Ele não é tão mole. Sim. Esse aqui ele nos ajuda, é a guia que fica... Isso, dentro do eletrodo. Esse é um eletrodo de seio coronário, né? Ele é feito para a gente passar... Esse aqui você não tira, fica Tiro. dentro. Não, tira. Tira isso depois. Aqui, depois a gente pode... Eu posso até tirar aqui para vocês verem. Ó. A gente retira entendi. isso daqui. Ele serve literalmente como um guia apenas para a gente fazer a passagem do marca-passo. Entendi. Passando isso, a gente testa, né? Antes, a gente tem um aparelho grande, o técnico nos acompanha. Nós fazemos o teste, está funcionando direitinho, aí que a gente vai ligar aqui. Certo. Tá? E tudo isso fica dentro do corpo do paciente. Imperceptível? Na verdade, fica às vezes um pouco, depende muito da compleição física de cada um. Se for um paciente mais gordinho, que como ele fica no subcutâneo, fica mais escondido. Mas se for mais magro, às vezes aparece, principalmente esses modelos maiores, né? Esses modelos, eles já são um pouco mais avançados. Esse daqui é um desfibrilador. Então ele já é um desfibrilador também. Todos esses daqui, Deixa eu mostrar aqui. Todos esses aparelhos, eles são marca-passos. Ele é bem grande, né? Ele é bem grande, né? Isso, ele é um pouco mais pesado, né? Você pode ver, né? E em relação à comparação, né? Olha a comparação do tamanho de um de outro, né? E mesmo a espessura, né? Por que isso? Como o cardiodesfibrilador... também fica dentro do corpo? Mesma coisa. A mesma localização, com os mesmos processos, com o mesmo eletrodo. A diferença é utilizado um eletrodo que ele tem esse coil na ponta, que nós chamamos, que ele pode aplicar o choque. Então, aqui, e você pode ver que ele é especial, porque ele tem 3. O que faz? A gente liga isso daqui, dentro desse aparelho, e ele vai detectar as arritmias do paciente. E tem algumas arritmias que são mortais, que o paciente pode realmente vir a falecer por conta delas. E esse aparelho, ele detecta e dá um choque no paciente, como fosse lá no hospital, evitando que ele tenha essa morte. Então, é um tratamento que a gente consegue fazer para o paciente e que salva muitas vidas, na verdade. Com certeza. Né? Quer dizer, você vê a tecnologia, que ponto, né, da medicina que nós temos e como é que funciona. Sim. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, porque eu quero que o senhor explique também aqueles outros dois. Tem um que parece um termômetro e um que parece um telefone celular. É quase isso. É quase isso. Tá bom, daqui a pouquinho o senhor explica. Doutor, vamos falar um pouquinho, então, sobre esses outros maiores. Aí, a diferença que o senhor estava explicando a respeito desses dois, basicamente, é na tecnologia. Quer dizer, tem outros recursos que esse, por exemplo, é um desfibrilador e este não é. Isso. E aquele maiorzinho, o que modifica? Esse daqui, ele tem todas as... Ele, na verdade, seria o combo de tudo isso aqui que a gente está vendo na mesa. Ele é o completo... Ele é o completo de tudo. Tá. Esse é um ressincronizador, tá? E ele também tem um desfibrilador junto. Tá. Então, o que acontece? Ele é um marca-passo, ele dá o choque se o paciente tiver arritmia, então que é monitorizado, e ele também faz o quê? Ele ressincroniza as câmaras cardíacas. Então, ele tem um eletrodo a mais, que nós colocamos, que é esse eletrodo aqui, que ele é um pouquinho, tá vendo que é um pouquinho diferente, ele não tem aquela pontinha que eu te mostrei, tá? Ele não é ativo, tá bom? E esse daqui, ele vai dentro do seio coronário, que é uma veia que tem dentro do coração, e nós fazemos o quê? Conseguimos sincronizar... É pesadinho, né? É um pouco mais. Conseguimos sincronizar um ventrículo com o outro. Isso melhora muito a força de contratilidade do coração. Então, o coração que já está um pouco mais cansado, um coração que tenha a necessidade da gente fazer isso, que tenha... às vezes, o próprio coração, ao bater, ele faz alguns movimentos que ele mesmo se prejudica por algumas doenças. E a gente coloca ele. Por que ele é tão grande comparado com o outro? Né? Você vai perguntar, doutor, por que ele é tão grande? Porque ele precisa de uma bateria maior para dar o choque. Ele precisa de mais energia para dar o choque. Então, por isso que eles são um pouco maiores. A tecnologia, hoje, está diminuindo muito. O primeiro marca-passo, ele era do tamanho de um rádio. É verdade. Né? E ele veio gradativamente diminuindo de tamanho. Tá? Esse último aqui, esse daqui fica com a gente. E esse daqui é implantado, então ele é pequenininho. Na verdade, ele é um monitor. A gente serve esse aparelho, nós colocamos no paciente para entender, às vezes, alguma situação, alguma arritmia que ele faz, alguma situação que a gente não está entendendo, e com esse aparelho a gente consegue fazer uma telemetria à distância. Então, o paciente está na casa dele e nós estamos com isso na clínica ou no hospital, e a partir desse aparelho a gente consegue ver os batimentos do paciente
interpretar algumas arritmias, inclusive ligar para ele, vir para o hospital porque ele tem algum problema. Então, é um dispositivo de monitorização. Que coisa. Isso fica com o médico? Isso fica com o médico. Tá? Isso fica na casa dele, fica com o médico. Fica comigo aqui, eu levo para minha casa e o paciente vida normal, continua fazendo as coisas dele. E a gente continua monitorando ele por aqui. Tá? Todos esses dispositivos hoje, a parte de leitura e de programação deles, são todos Wi-Fi, são todos sem necessidade de fios. Então, você não precisa de fios, você só faz um contato. O analisador parece um mouse com uma tela de computador. Você coloca ele em cima, ele detectou o aparelho. A partir do momento que ele detectou o aparelho, eu consigo mexer em tudo dele. Tá? E eles servem todos como monitor também. Então, eu tenho bateria? Aí na verdade, tem que ter uma intervenção. Aí sim, aí na verdade o que eu tenho que fazer? A gente não troca a bateria, a gente troca esse aparelho inteiro. Troca o aparelho inteiro. Nós tiramos isso, não tem como a gente abrir essa cápsula, que ela é fechada de metal, e tirar a bateria. Então o que nós fazemos? A cada 10 anos, quando está próximo de acabar de extinguir essa bateria, a gente vai lá e tira esse aparelho e coloca um outro. Um novo, que vai durar aí mais 10 anos. Vamos falar um pouquinho sobre quem pode ou quem não pode utilizar esse marca-passo, porque a gente já ouviu de tudo, né? Sim. Quem pode utilizar, quem não pode utilizar. Às vezes tem pessoas que estão mais jovens, falam, jovem não pode utilizar, só pessoas de idade avançada. Daqui a pouquinho o senhor tira essa dúvida para a gente. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre, então, quem pode ou não pode utilizar o marca-passo? Em primeiro lugar, para quais casos são indicados o marca-passo, doutor? Basicamente, o marca-passo ele é indicado para tratamento das bradiarritmias e das bradicardias. O que é isso? São aquelas pessoas que têm frequência cardíaca por algum motivo, por alguma doença, que vai ser sempre abaixo de 50. Então, a bradicardia ela é abaixo de 50 batimentos por minuto. Então, pacientes que têm essa frequência basal e menores do que essa, a gente às vezes tem que colocar o marca-passo para que ela volte a ter uma frequência normal, aí mais ou menos em torno de 60, 70 batimentos por minuto, que é o que a gente faz as atividades normalmente que nós temos. Outros pacientes, às vezes nós precisamos, tem pacientes que têm também taquiarritmia. Mas vai usar para o paciente que tem uma taquiarritmia, ou seja, a aceleração no coração? Às vezes sim. Por quê? Porque às vezes você trata essa taquiarritmia e o paciente, ao usar o medicamento, ele faz uma bradiarritmia. Então, o que a gente às vezes chama de síndrome bradi-tac, e a gente usa o aparelho para quê? Tratar uma coisa e a outra. Nós tratamos as duas coisas. Entendi. Você me falou de idade. Não tem idade, tem necessidade. Então, quem tiver uma necessidade, ou seja, uma doença que cause essa bradicardia, que cause esse descompasso do coração e tiver a indicação do marca-passo, a gente coloca. Eu tenho pacientes de 90 anos e tenho pacientes de 18. Poxa. Recentemente, nesse ano, nós colocamos um paciente que nasceu com um problema congênito e já estava com 18 anos e precisava do marca-passo. E hoje ele tem uma vida plena. Isso que é o mais interessante. Vamos aos mitos e verdades, para a gente desmistificar um pouquinho a questão do marca-passo. Mito ou verdade? A pessoa que possui marca-passo não pode fazer atividades físicas. Mito. Mito. O paciente pode fazer atividade física, é recomendado que faça e nós temos algumas programações, às vezes, para que ele tenha até uma performance mais fisiológica, ou seja, que seja quase próximo do normal. Certo. No caso, por exemplo, pode ser feito qualquer tipo de atividade física. Não tem uma restrição. Geral. Normalmente nós restringimos um pouco para pacientes que têm o cardiodesfibrilador, o CDI. Por quê? Porque como ele pode ter uma arritmia, ele pode tomar um choque. Então, dependendo do que ele estiver fazendo, por exemplo, se ele estiver nadando, ele pode dar um choque em todo mundo. Entendi. Numa piscina. Não é uma coisa muito agradável. Pode, porque se você estiver junto com ele, você estiver com uma pessoa que vai tomar o choque do CDI, você acaba sendo atingido, né, por contato. Então, você evita também altos impactos, por conta de realmente tomar o choque. Mas, por conta do próprio marca-passo em si, não. Para quem tem marca-passo é muito mais tranquilo. Mito ou verdade? A relação do marca-passo com detectores de metais, principalmente nos bancos, né? Aparelhos eletrodomésticos, sistemas de segurança ou mesmo celulares. Há interferência? Olha, na verdade há interferência quando você tem aparelhos eletromagnéticos. Ou seja, tudo que tenha campo magnético, ele pode interferir no marca-passo.
E, na verdade, não é que ele pare de funcionar. Você fala assim, meu Deus, vou parar de funcionar se eu usar sem querer, alguém passar um ímã aqui em cima, por exemplo, que é a coisa mais comum que nós usamos, inclusive, para fazer algumas cirurgias, a gente tem que colocar um ímã, às vezes, ou fazer uma reprogramação no marca-passo. O que acontece? O marca-passo, ele entra num modo de segurança e ele perde as programações que a gente colocou. Então, na verdade, o paciente não é que ele vai perder o marca-passo, ele vai perder as programações. E isso daí para ele às vezes é importante, porque está bem programado para ele, está bem fisiológico e o marca-passo vai entrar o tempo inteiro. E às vezes não tem essa necessidade. Esses marca-passos, temos modos que eles ficam apenas sentindo o coração, deixa o coração trabalhar. Outros modos que eles sentem o batimento do átrio e transfere para o ventrículo, ou seja, ele sincroniza totalmente o coração. Incrível, incrível. Portas de banco... micro-ondas, por exemplo. Pode utilizar, eu sempre brinco e falo assim, a não ser que você seja apaixonado pelo micro-ondas e fique abraçado com ele, você pode utilizá-lo sem problema nenhum. Entendi. Tá? O que é muito interessante hoje, portas de banco, detectores de metais, a única coisa é que são campos eletromagnéticos às vezes. Então, por isso que todo paciente de marca-passo tem uma carteirinha e ele pode mostrar essa carteirinha e passa sem maiores problemas, tá? Muito importante também, hoje em dia nós temos uma tecnologia muito boa para esses marca-passos. Todos eles são compatíveis, pelo menos os que nós trabalhamos hoje e esses que eu estou apresentando, inclusive os eletrodos com ressonância magnética. Entendi. Antigamente você não poderia fazer ressonância magnética, por quê? De extração, de desprogramação, você faz uma programação simples nele e você consegue fazer ressonância magnética do corpo inteiro do paciente hoje, sem problema nenhum. É uma tecnologia que nós já temos aqui no Brasil, mais ou menos aí 2012, 2013, e nós somos emparelhados com os maiores centros do mundo em relação a isso. Dr. Elcio Pires Júnior, cirurgião cardíaco, obrigado por esta aula que o senhor deu para o Brasil inteiro sobre marca-passo. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer sempre estar aqui, sempre que possível estarei aqui novamente. Seja sempre muito bem-vindo. Facebook do doutor, dr. Elcio Pires Júnior. Vale a pena você acessar e depois, quem sabe, fazer uma pergunta diretamente também ao doutor, não é isso? Vai ser um prazer. Obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Tribuna Independente.